Oi! E aí, galera? Alô, vocês! Pessoal, a aula de hoje a gente vai aprender sobre a excreção nos animais, ou seja, como é que ocorreu a evolução do sistema excretor nos outros animais, tá? Então, aprendemos na aula passada a excreção humana, onde vimos o que acontece lá no sistema excretor, que é exatamente o que? Retirar os excretas. Esses excretas são os produtos nitrogenados, que se apresentam na forma de amônia, primeiro, né? Através do metabolismo de aminoácidos e bases nitrogenadas, produz amônia, essa amônia vai para o fígado transforma em ureia ou ácido úrico. E isso também vai determinar o que os animais excretam. Aí, no caso, existem animais amoniotéricos, aqueles que excretam amônia, como os peixes, né, que estão na água. E com isso, para excretar amônia, requer bastante água. Os ureotéricos, que são os anfíbios, mamíferos, os peixes condrictes, que é o tubarão em raia. E existem os uricotéricos, que é aqueles que excretam ácido úrico. Certo, que no caso, então, são as aves, répteis e os insetos, ou seja, alguns artrópodos. Como ocorreu a evolução desse sistema excretor? Então, essa é a aula de hoje, tá? Então, o primeiro animal que surgiu foram os poríferos e depois os quinidários. Lembra que os poríferos não têm folhetos embrionários, não tem ectoderme nem endoderme. Então, significa que porífero não tem nada, tudo nele é por difusão. Os quinidários, apesar de ter 2 folhetos embrionários, mas eles não possuem sistema excretor. Então, o sistema excretor surge nos plateumintos, através de uma célula, ou uma rede de células, chamada de célula-flama. E essas células-flama, então, elas vão formar uma estrutura chamada de protonefrígio ou solenócito. Então, esse protonefrígio ou solenócito vai existir em alguns poros do plateuminto e liberar amônia para a água onde esses animais vivem, certo? Então aí é mais ou menos a abertura dessa estrutura chamada solenócito, né? Aí que tem cílios, e esses cílios fazem esse movimento para poder tirar do corpo do animal os excretas e assim jogar fora. Bom, com o surgimento do celoma, o que acontece? Aí aquele protonefrígio evolui para onde? Para um nefrígio, e daí para um metanefrígio, que vai surgir os anelídeos e moluscos, que são aqueles animais que já têm celoma. Então, no celoma tem um líquido, que é esse líquido que contém os resíduos nitrogenados, que esses resíduos nitrogenados são diretamente retirados do celoma para uma espécie de néfron. Como vocês estão vendo aí, o metanefrígio, ele parece um néfron. Essa cápsula chama-se nefróstoma, tem alguns cílios aí que vai aumentar a velocidade desse processo de filtração, e aí vocês podem perceber que existem artérias e veias fazendo a reabsorção de água e nutrientes nesse metanefrídeo. Bom, os insetos, lembra, tudo neles é diferente. E os insetos, então, eles vão ter uma estrutura para fazer a reprodução, a excreção, chamada de tubos de Malpighi. Esses tubos de Malpighi, eles produzem ácido úrico. Então, ácido úrico no inseto vai ser interessante porque vai ser uma adaptação para eles ao voo. Então, como os insetos voam, se eles estivessem excretando ureia, eles precisariam armazenar água. Então, eles teriam que ter uma bexiga, né, para armazenar essa ureia e depois jogar fora, depois urinar. Então, esses animais evoluíram de que maneira? Para ficar mais leve. Então, uma forma de ficar mais leve é excretando ácido úrico, que requer pouca água ou nenhuma água para ser excretado. E aí, esses tubos de Malpighi, olha como funciona. Eles filtram o sangue do animal, a hemolinfa deles, que é uma circulação aberta, e aí faz o quê? Joga isso no tubo digestório deles. E nesse tubo digestório é onde vai sair as fezes, e junto com as fezes sai a urina desses animais. Tá? Nos cordados, o que acontece nos cordados? É que o néfron, né, então vai se chamar de pronéfron, mesonéfron e metanéfron.
Ou seja, é a evolução daquela estrutura que a gente viu, né, do metanefrídeo, evoluindo exatamente para quem? Para essa estrutura chamada de néfron, que é aí pronéfron, mesonéfron e metanéfron. O pronéfron é o que vai existir nos cordados primitivos, que seria quem? Os protocordados, que é o anfioxo, e os chamados de semandíbulas, né? Os peixes semandíbulas, que são os ciclóstomos, que é a lampreia. Então eles têm um néfron bem primitivo que tira a água do celoma e com isso não há interação direta com artérias e veias. Já o mesonéfron funciona de dois jeitos. Tem estruturas que tiram, se conectam à circulação do animal, às artérias e veias, fazendo esse processo de filtração do sangue, mas alguns néfrons, né, tiram água do celoma, ou seja, filtra o celoma. E o metanéfron é o que vai existir onde? Répteis, aves e mamíferos. Nesses animais, então, é que vai ter o néfron que nós estudamos, que tem aquelas estruturas, que é a cápsula, o tubo contornado proximal, a alça de Henle e o tubo contornado distal, com o tubo coletor formando rins, certo? Que funcionam da mesma forma, quase da mesma forma, então, nos répteis, aves e mamíferos. Tranquilos? Então a gente tem que decorar um pouquinho isso. Pronéfron é um néfron primitivo, parece muito com os invertebrados, que vai ocorrer isso nos peixes sem mandíbula, que é a lampreia. O mesonéfron, que vai surgir nos peixes e anfíbios, e o metanéfron, que vai existir em répteis, aves e mamíferos, que são os cordados mais evoluídos, ou mais recentes. Bom, para a gente revisar a questão da fisiologia de regulação osmótica dos peixes, a gente tem que lembrar uma coisa, da lei de Marconi. Lembra? Qual é a lei de Marconi? Onde o sal vai, a água vai atrás. E aí, o peixe de água doce, ele é que onde o sal está. Então, a tendência dele é ganhar água. E aí o peixe poderia explodir. Então, como ele não explode? Porque o rim está o tempo todo pegando essa água e jogando fora. Já o peixe de água salgada é exatamente o contrário. Ele está perdendo água para o meio, ele bebe muita água e retém água na urina, ou seja, produz uma urina super concentrada. E assim a gente termina essa aula, que foi bastante simples, que é a aula da evolução do sistema excretor, tá, nos animais. Valeu, galera! Até a próxima! Oi!